Seja bem-vindo à família Sara Nossa Terra e ao nosso culto online. Você tem passado por momentos difíceis? Não sabe que caminho seguir? Lembre-se que para cada problema existe uma solução de Deus. A sabedoria é pura, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdias e bons frutos. Quer ser guiado pela unção da sabedoria? Participe da campanha O Segredo da Sabedoria, em todas as igrejas Sara. Boa noite. Você pode se colocar de pé. Queria te convidar a dar uma boa noite para a pessoa que está ao seu lado. Você possa dizer, olha, que o Senhor fale com você hoje, profundamente. Nós estamos na casa de Deus e é uma grande oportunidade, né? De ouvirmos o Senhor falar, de ouvirmos a palavra de Deus, a palavra que traz vida, a palavra que traz paz, a palavra que traz direção. Então é um grande dia. Você concorda comigo? Nós estamos iniciando o nosso mês de maio, estamos aí na segunda semana. É um tempo para você consagrar a sua vida, consagrar o seu coração, a sua mente. Não sei o que você tem pensado, que te trouxe até aqui, se foi um simples desejo de adorar, ou uma sede de se entregar e se render aos pés do Senhor. Mas eu quero dizer que essa noite é uma noite diferente, porque nenhum dia na presença de Deus é igual ao outro. Todos os dias na presença de Deus, nós somos renovados. Se nós permitirmos, o Senhor nos renova, Ele nos toca, Ele nos enche. Por isso eu quero dizer para você, comece esse culto com um coração cheio de esperança. Comece esse culto com um coração sedento. E se você não estiver sedento, e se você não tiver um pingo de esperança nesse momento no seu coração, eu quero te dizer que Deus tem a esperança que você precisa. Deus tem a água que você precisa beber. Amém? Deus tem o alimento que você precisa comer. E você pode receber e vai receber isso hoje. Amém? Você pode dizer glória a Deus por isso? Vamos falar com o Pai. Senhor, nós te exaltamos. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. O Senhor é o Rei, o Senhor é quem reina sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre as nossas emoções, sobre as circunstâncias. O Senhor é quem reina. E nós te exaltamos por isso. Nós te pedimos, grande Deus, vem e toma o teu lugar. Esse culto é seu. Cada canção que será tocada pertence a ti. Cada palavra ministrada pertence ao Senhor e somente ao Senhor. Cada mão que se levantar é ao Senhor. Cada aplauso, cada mente aqui pertence ao Senhor. Cada família representada aqui, Pai, pertence ao Senhor. Esse culto é teu. Toma o teu lugar. Toma o teu lugar, o primeiro lugar, o lugar de honra, o lugar de paz, o lugar de vida, o lugar de amor. Ministra sobre nós o teu Espírito. Vem com teu fogo, Senhor. E mais uma vez, sedentos, Pai. Dá-nos sede, mais fome de Ti. Oh, Pai, e que quando sairmos desse culto, não sejamos as mesmas pessoas que entraram. Sejamos pessoas, Pai, muito mais entregues a Ti, com o coração mais quebrantado a Ti, com o espírito mais prostrado ao Senhor, com a mente mais voltada para o Senhor. O Senhor é quem reina. O Senhor é quem reina. É Ele quem reina sobre tudo.
É Ele, o grande e vivo Rei. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Aleluia. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Cante. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando a corrente, tirando os espinhos, ordena aos anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha pro que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Declare, querido. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Declare isso, cante. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Diga, então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Declare isso, querido, declare. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. As palmas louvam o Senhor. Deus vai na frente, abrindo caminho. Ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pro que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Exalte ao Senhor.
precisa entender o que Deus está falando. Declare. Quando ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Fale isso para a pessoa do seu lado, diga: basta somente esperar o que Deus irá fazer. Declare. Pois quando ele estende as suas mãos, é a hora de... E os vencedores cantem. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Declare. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando a corrente, tirando os espinhos, ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pro que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou, igreja. Com muito louvor, 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 com muito louvor. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som. Alegre te louvo por seus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Te agradecemos, Senhor, porque Tu és um Deus incomparável. Não apenas as Suas promessas são incomparáveis, mas o Senhor é incomparável. Tu és o grande eu sou, o leão de Judá. Oh, Tu és o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Tu és o grande eu sou, o grande eu sou, o grande mestre, o melhor amigo. Tu és o abrigo, Tu és o abrigo bem seguro. Aquele que espera em Ti jamais será frustrado, Deus. Aleluia. Nós Te louvamos por isso, Deus. Declare que o Senhor é santo, diga: santo é o Senhor. Você pode dizer isso. Você pode declarar: santo é o Senhor. Só Tu és santo. Santo é o Senhor. Diga isso, diga:
Santo é o Senhor. Muitas vezes nós usamos nossos lábios para reclamar, para falar sobre coisas que não exaltam o nome do Senhor. Mas num momento como esse, o Senhor te convida, abra seus lábios e diga, reconheça que Ele é soberano sobre os céus e a terra, o único santo. Diga, diga, diga isso. Santo é o Senhor, só Tu és santo. Santo é o Senhor. Eu te adoro, eu te adoro. Eu te exalto. Diga, eu te exalto. Eu te exalto. E eu me entrego a Ti, Senhor. Diga, eu me entrego. Eu me entrego. Pois só Tu és santo, só Tu és santo. Diga, declare, declare. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Eu te adoro, eu te adoro. Eu te exalto, eu te exalto. E eu me entrego, eu me entrego. Pois só Tu és santo, pois só Tu és santo. Só Tu és santo. Só Tu és santo. És fiel em todo tempo. Em todo tempo Tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tu és fiel, Senhor. És fiel em todo tempo. Só Tu és. Em todo tempo Tu és tão, tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tu és fiel, Tu és fiel. Diga isso, igreja, declare. És fiel em todo tempo. Só Tu és, Senhor. Em todo tempo Tu és tão, tão bom. Com todo fôlego que eu tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Diga, eu cantarei, diga, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade, Senhor, Tua bondade me seguirá. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, te dou o meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, te dou o meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Aplauda o Rei, aplauda o Rei. Digno de tudo, digno, Senhor. Só Tu és.
porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Erga sua mão direita para cá em sinal de autoridade. Senhor, como igreja nós nos unimos em um único clamor, porque na tua palavra diz que quando ligamos na terra, também é ligado no céu. Então, Senhor, nós declaramos sobre esses pedidos a tua vida, a vida de Cristo, o sangue de Jesus, a liberdade conquistada na cruz para viver os teus planos, os teus sonhos. Declaramos sobre esses pedidos, Pai, a tua vontade, a tua boa e doce vontade. Pois sobre tudo o Senhor é fiel, o Senhor é bom e o Senhor é um rei que criou todas as coisas, mas a nós escolheu para chamar de filhos. E nós te amamos e te exaltamos por isso. Te louvamos e te engrandecemos, pois sabemos que os seus anjos estão descendo com cada resposta. Os seus anjos estão descendo do alto dos céus, Pai, com as respostas. Oh, e nós te adoramos por isso. Seja exaltado por cada nível de cura que o Senhor está libertando agora, liberando agora. Seja exaltado, Pai, pelas águas que correm dos rios do trono de Deus e trazem, Pai, cura, libertação, vida, paz, unção, autoridade, que trazem resposta. Pois em Ti nós sempre somos supridos. Essa é a realidade do Evangelho. O Senhor é o nosso maior suprimento e nós te adoramos por isso e muito mais. Aplauda ao Senhor, amém? Boa noite, igreja. Você sabe que de acordo com a tonalidade da voz, a gente consegue identificar se a pessoa está alegre, se ela está motivada, se ela está intensa dentro do que ela está fazendo, né? Você pode ver que quando você chega no trabalho, se você falar assim, bom dia, e aquela pessoa que não é do dia fala assim, bom dia. O que você pensa? Preocupante, né? Então, só para eu não ficar preocupada nos próximos minutos em que passarei aqui na sua companhia, eu vou perguntar novamente. Boa noite, igreja! Agora eu senti uma motivação, uma intenção de fé, de vitória, de milagre chegando. Agora sim, agora eu vi o povo de Deus na terra. Amém? Queridos, nós estamos entrando agora no momento de dízimos e ofertas. E eu quero primeiro saber se tem alguém aqui pela primeira vez. Faça assim com a sua mão para mim. Tem alguém? Seja bem-vinda, em nome de Jesus. Aqui tem alguém pela primeira vez? Não? Quero te dizer que você é a resposta de oração. Nós oramos pela sua vida. Nós queremos receber você e muitas outras pessoas que fiquem e se tornem conosco uma grande família, para que nós possamos compartilhar uns com os outros as vitórias que Deus nos dará, o crescimento que Deus nos dará. Amém? Seja bem-vinda em nome de Jesus. Eu quero que você projete para mim Abacuque 3,17. Vou compartilhar com você algo que Deus colocou no meu coração. A gente vai... Vamos ler juntos? Ainda que a figueira não floresça... Está na NTLH, eu prefiro a ARA. Por favor. Vamos ler juntos? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Próximo, 18. Todavia, diga à igreja.
Exulto no Deus da minha salvação. Aplauda o Senhor por isso. É lógico que a palavra de Deus, por si só, ela não precisa de apresentação, ela não precisa de alguém com uma boa eloquência, com uma boa oratória. Se você consegue olhar além de simples palavras, e se o Espírito Santo, pela misericórdia de Deus, te revelar algo grandioso, você vai entender que esse versículo ele está falando sobre uma decisão de fé e posicionamento. O mundo todo, ele nos convida, muitas vezes, a sermos pessoas ligadas totalmente só na superficialidade. E tem uns anos, né, que toda a humanidade, em todo o mundo, vem sendo treinada para que tenha o contato, para que o seu prazer, o seu deleite, ele pare naquilo que você pode ver, naquilo que você pode tocar, naquilo que você pode degustar, provar de alguma forma, seja de uma forma física, no paladar, no perfume que você usa, na roupa que você veste, nos lugares onde você frequenta. O mundo tem roubado de nós algumas coisas. O mundo que eu estou dizendo é o padrão dos ensinamentos, os pequenos momentos de marketing, eles vão ensinando para a sociedade um tipo de comportamento. E isso vai nos afastando de algumas coisas. Porque se nós não tomarmos cuidado, eu e você, a gente fica tendencioso a ficarmos alegres só quando vemos algo que nos agrada, quando provamos de algo que para nós é gostoso, quando sentimos um cheiro muito bom. Você já foi na casa de alguém que uma pessoa te convidou para almoçar? E a pessoa preparou, assim, uma comida maravilhosa, mas você não gostou. Já aconteceu isso com você? Faz assim com a sua mão, quero ver se só eu passei por isso. Eu não como azeite, né? Eu gostaria até, já provei azeite. Mas eu fui na casa de um amigo meu e ele preparou um peixe. Gente, um peixe era um peixe grande, né? Eu acho que era um cherne. Para quem conhece de peixe aí sabe que o peixe é um peixe de um valor, não é uma sardinha. Mas assim, naquele momento eu juro que eu preferi uma sardinha frita com limãozinho espremido, porque ele regou o peixe no azeite. E eu estava assim, simplesmente pensando, cara, o meu amigo preparou o melhor peixe, ele podia ter comprado assim uma espada, né? Uma corvininha ali, uma corvinota. Mas ele comprou um peixe legal, ele regou o peixe no azeite, fez uma salada linda, botou uns potes, né? E eu fiquei assim, eu vou ter que comer esse peixe. Mas nós, muitas vezes, não temos essa atitude com Deus. A gente olha na falta, reclama, no desafio, critica, no desafio para, esmorece. A nossa força é abatida, na verdade, às vezes com muita facilidade, né, gente? Que vergonha. Mas não é verdade? Tem horas que a nossa força é abatida, mas esse versículo ele nos ensina um princípio. Acima de todas as coisas e a despeito de todas as coisas, ande com Cristo. Esteja com Ele nas suas finanças, esteja com Cristo no dia da sua festa e no dia que não aparecer ninguém na sua festa, sabe? Você já se permitiu dançar com Cristo? Botar uma música, um louvor na sua sala? Falar, não tem ninguém aqui, eu vou dançar agora com Cristo. Eu e Cristo, vamos dançar. Eu não danço como a Luciene, como a pastora, mas, cara, eu já dancei várias danças com Cristo. E eu sinto que Ele se alegra naqueles movimentos doidos que eu consigo fazer. Sabe? Bote Jesus como ingrediente principal. Aprofunde-se nele. E seja uma pessoa que se esmera em obedecer a palavra. Ainda que a figueira não floresça. Ainda que não haja fruto na vide. Seja você o primeiro a dizer, Senhor, como Caleb, como 40 anos atrás, estou pronto. Para ir ou para ficar? Conta comigo, Senhor. Você pode dizer amém? E por isso, glória a Deus. E se você preparou a sua oferta, faça a sua oferta com esse entendimento. Senhor,
conta comigo. Conta comigo no meu dia bom, conta comigo no meu dia mal, conta comigo quando a minha voz falhar, conta comigo quando eu fraquejar, me ajuda a levantar, porque todavia eu me alegrarei no Senhor. Pode pedir seu envelope, erguer suas mãos. Se você deseja participar do Parceiro de Deus, peça um envelope específico. Parceiro de Deus é um projeto social da Sara Nossa Terra. No território nacional, você pode participar com um valor a partir de R$2. É um projeto que constrói igrejas, é um projeto que faz investimento para que pessoas saiam do vício, é um projeto que leva cestas básicas para pessoas que eu e você não alcançamos. Então, você pode participar, é um projeto de Deus na terra. E na nossa igreja, a nossa igreja é usada para estar levando essa provisão para essas pessoas, para estar levantando novas igrejas para que as pessoas ouçam a palavra. E se você trouxe o seu dízimo e a sua oferta, e quiser fazer através do QR Code, não se esqueça de identificar. Se for dízimo e oferta, você coloca 6 centavos no final para identificar. E se for parceiro de Deus, você identifica como 26 centavos no final da sua oferta. Amém? E à medida que você estiver pronto, você pode levantar e vir aqui, fazer a sua oferta de gratidão e posicionamento. Te agradeço, Deus, lembrar de mim e pelo teu favor e que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou. Fez o que ninguém. Eu vou ganhar tempo, vou orar, mas você que ainda está preparando a sua oferta, não precisa correr. Elas vão aguardar você aqui no final. Você que já acabou, fez a sua oferta e trouxe, estenda a sua mão direita para cá. Senhor, eu te agradeço por cada semente depositada na sua casa, que é um lugar de bênção, é um lugar de liberdade, é um lugar de adoração. Nós te exaltamos por cada semente, profetizamos, Pai, que elas crescerão e se tornarão como árvores plantadas junto a um ribeiro de águas vivas e darão fruto, e outras pessoas serão alcançadas e outras pessoas conhecerão a viva verdade da Tua palavra, a verdade do Teu amor. Em nome de Jesus nós te adoramos por isso. Amém? Aplauda o Senhor. Nós temos avisos. Ação social, doe 1 quilo de alimento ou um item de higiene. Se você não participa, você pode participar. Você pode participar com a sua célula. Você pode, inclusive, criar um movimento dentro da sua célula. Tá? Fale com o seu líder. Esteja motivado para fazer isso. Traga 1 quilo de alimento não perecível ou um item de higiene para que nós possamos abençoar as pessoas que vêm até nós precisando de uma cesta básica. Amém? Próximo. Revisão de vidas. Já acabaram as inscrições. Quem é que vai? Gente, isso é um movimento da nossa igreja que muda vidas, é um divisor de águas. Daqui a 2 meses nós teremos outra revisão. Quem ainda não foi? Faz assim para mim. É o momento de vocês. Já vá se preparando, orando, jejuando, porque você vai ser totalmente impactado. Amém? No dia 21 de maio, quem notou aqui que nós estamos em obra? Vocês notaram? Nós estamos em obra para melhor comportar a glória de Deus nesse lugar. Amém? E eu quero dizer que você pode contribuir. Você pode contribuir trazendo seu irmão, sua cunhada, a sua irmã, seu cunhado. Você pode contribuir tendo um momento de comunhão aqui na igreja ou comprando esse almoço e levando para a sua casa. Será carne assada com batata mais bebida. No dia 21 de maio, as vendas vão até dia 16/5. Então, reserve o seu prato. A gente já fez o estrogonofe em março, né? Foi em março, não foi, Michele? O estrogonofe foi em março e as pessoas ficaram aqui na porta querendo, chegaram querendo, porque não reservaram, ficaram sem. Então, reserve. Geralmente, a galera da igreja cozinha muito bem, você não vai se arrepender. Curso de finanças, gente. Quem quer avançar na sua vida financeira?
eu estarei aqui no sábado, dia 20, e no próximo, dia 27 deste mês. Inscrições é até o dia 14. Procura a Fabiana Paiva ou o seu líder de célula. Se você tiver maiores dúvidas hoje aqui neste culto, pode falar comigo também que eu te ajudo. Tá bom? E aqui, fala para a pessoa que está do seu lado. Essa igreja tem um lugar para você. Faça parte de um ministério. Se você canta, dança, sapateia, fala em línguas, varre igreja, tira pó, qualquer coisa que você faça, você vai ser muito bem-vindo e a sua ajuda vai ser um presente para nós. Então, venha cada vez mais estar integrado no corpo de Cristo. Amém? Nossa agenda semanal, culto de fé e milagres, terça-feira, 20 horas. Olha só, eu falo culto, vocês falam o horário, tá bom? Vamos lá. Fé e milagres, terça-feira. Conexão hoje, quinta-feira. Arena Jovem, sábado, 19 horas. Culto da família, domingo de manhã. E à noite nós temos 2 horários, 18 e 19h45. Muito obrigada pela ajuda. Deus os abençoe. Vamos ficar de pé. Aplauda o Senhor pela vida da nossa pastora. Boa noite. Vamos orar? Feche seus olhos. Vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos, Pai. Te louvamos de todo o nosso coração. Te agradecemos pela oportunidade que temos de chegarmos mais próximos a Ti, ouvirmos a Sua voz e sentirmos a manifestação da Tua presença. Nessa noite eu quero te pedir, anjos de Deus estejam agora acampados ao nosso redor, preparando uma atmosfera celestial com um muro de fogo e proteção. Que cada um agora sinta o toque do Teu Espírito, Senhor. Sinta o fogo do Teu Espírito, Pai. Que em nome de Jesus nós estejamos agora armados, protegidos. Coloque em nós a armadura de Efésios 6, Pai. E nos prepara, Senhor, para tudo que o Senhor irá nos revelar. Que em nome de Jesus os Teus anjos estejam à frente dessa batalha. Que nós saiamos daqui, Senhor, com a vitória garantida que o Senhor nos prometeu. Em nome de Jesus, amém e amém. Pode se sentar. Vira a pessoa do seu lado e fala, é dia de vitória. Por quê? Qual é a cara que você vai fazer agora? Cara de quê? Então, é dia de vitória porque nós estamos pisando em lugares altos com cara de lugares altos, amém? Então, você vai falar, é dia de vitória e nós estamos pisando em lugares altos. Cara de lugar alto, cara de lugar alto, cara de lugar alto, ok? O Bispo Robson falou sobre fazer carão, então, gente, é só uma confirmação, viu? Quem vem no culto de quinta já estava alinhado, já estava no espírito. A gente vai falar hoje sobre batalha espiritual. Por que nós vamos falar de batalha espiritual num culto de conexão, de crescimento emocional, num culto de alinhamento? Porque aonde que você está pisando? Lugares altos. Tem alguém vindo aqui pela primeira vez? Eu conheço a maioria dos rostinhos. Tem? Tem? Seja bem-vinda. Então, você que está vindo pela primeira vez, nós temos essa campanha do ano. Essa é a palavra profética sobre o nosso ano em todas as igrejas da Sara Nossa Terra. Nós estamos pisando em lugares altos. Essa é a palavra profética. Então, num culto de crescimento emocional, que é um culto de conexão, a gente vem trazendo quais são os posicionamentos, quais são as ferramentas espirituais, quais são as atitudes, os princípios que nós precisamos desenvolver, ter, resgatar, validar, viver, para que a gente possa experimentar esse lugar alto que é a promessa de Deus para as nossas vidas esse ano. Quando eu penso em lugar alto, eu penso em transição, eu penso em um lugar que eu ainda não pisei, sim ou não?
Porque o lugar alto é um lugar que, por mais que você já esteja na crista da onda na sua vida, eu não sei em que momento você está, se você está no oco da onda, se você levou um caixote, se você está se recuperando de um caixote, se você está na crista da onda, eu não sei qual é o momento que você está na onda da vida, mas eu quero te dizer que, independente de onde você esteja, Deus tem sempre um lugar mais alto para te levar, amém? Sempre. Sempre, sempre, sempre. Então, quando a gente fala de lugar alto, a gente está falando de transição. E quando a gente fala de transição, a gente está falando, sim, de batalha espiritual. Então, é muito importante, quem estava na vigília, nós fazemos toda a primeira sexta-feira, depois da semana de santificação, a gente faz a quebra de maldição. E eu falei um pouco sobre isso, sobre a clareza sobre a batalha espiritual, que é quando você decide vencer algo, romper algum limite. Então, todas as vezes que você vai mudar de território, é muito importante que você tenha essa clareza, que você vai estar em batalha espiritual. Por quê? Tem como, pastora? Tem como eu trilhar ali um outro caminho, um caminho novo, crescer sem batalha espiritual? Tem essa possibilidade? Tem essa opção? Não. Não temos essa opção. Mas, todas as vezes que eu vou trilhar esse novo caminho, tem que ser com muito esforço, muito sacrifício, muita dor, muito sofrimento? Eu dou a cola. Fala com convicção. Não. Não tem. E o que facilita isso? O que faz com que para umas pessoas seja tão difícil pisar em lugares altos e para outras, só Jesus na causa? A clareza que nós temos sobre os processos. Óbvio que dependendo do lugar que eu quero pisar, vai depender do meu histórico familiar, vai depender do quão ousado eu estou sendo para, no histórico que eu tenho no passado, pisar nesse lugar. Isso também tem a ver. Mas quando a gente fala disso, do nosso histórico, da ousadia da gente decidir viver uma promessa de Deus que ninguém da nossa família ainda viveu, também a gente está falando de quebrar maldições hereditárias. E maldições hereditárias, a gente está falando de quê? Batalha espiritual. Então, não tem para onde fugir. O que tem é, deixa eu aprender sobre isso. Já que não tem para onde fugir, já que não tem para onde correr, deixa eu aprender sobre isso. Por quê? Eu quero que seja mais fluido, eu quero que seja mais leve e eu quero passar com segurança. Então, o tema da palavra de hoje surgiu ontem à noite, de uma batalha espiritual que eu vivi lá em casa. Depois de orar pela igreja mais abençoada das galáxias. Você está falando, Ru? Qual é? Qual é? Vocês sabem, né? Saranil, é a melhor igreja das galáxias. E aí, eu sei muito bem diferenciar quando é sonho e quando é opressão. Eu falei, só por causa disso eu vou pregar amanhã sobre isso, seu capeta desgraçado. Ninguém mandou tu vir me atentar, agora tu vai levar fogo do céu. Só por causa disso, agora tu vai ser envergonhado perante a igreja. Em nome de Jesus, amém? E aí, eu sei diferenciar muito bem quando é sonho de quando é opressão. E eu fico com muita raiva. Eu acordo Wagner assim, ó, com muita raiva, porque eu acho uma afronta ele entrar na minha casa e ainda me perturbar. Não acha também? Eu pensei, gente, da onde você tirou que você poderia vir perturbar o meu sono? Eu fico indignada. E aí eu não sei quantos de vocês já tiveram essa experiência. Você realmente sente a opressão em cima de você, né? E aí era um espírito que tinha duas formas de ataque: o medo e a solidão.
E eu falei, será? Eu pensando com os meus botões, que alguém lá da Sara Nossa Terra do Anil está sofrendo ataque de medo e solidão? Será? Não precisa se expor, você pode levantar o seu dedinho do pé. Você conhece alguém que esteja sofrendo esse ataque? Quem conhece alguém que esteja sofrendo esse ataque de medo e solidão? Então, Deus te ama e trouxe essa palavra ou para você ou para o seu melhor amigo. E é sobre isso que a gente vai falar. A gente vai atacar essa força maligna que tenta entrar na igreja e confundir, oprimir. Ele não tem como te possuir. Você é um filho de Deus e você tem o sangue de Jesus sobre a sua vida, amém? E o sangue de Jesus nos protege. Mas ele tem como te perturbar, roubar a sua energia e te oprimir. E a gente precisa saber quais são as armas que nós vamos lutar contra isso, né? Graças a Deus, era um espírito velho. Então, né, uma vez perguntando para o bispo Leonardo, quando você sonha com forças malignas, né, na figura velha, ele fala, é porque é um demônio que já está perdendo a força. Né? Quando você sonha com muito forte, ele ainda tem força, mas quando já é velho, ele está perdendo a força. E ele está perdendo a força aqui, amém? Em nome de Jesus. Mas ele vai ter que ser expulso. Vai sair acorrentado e amordaçado. Então, como que o espírito, esses espíritos, eles agem, causando, atacando a nossa mente com medo e solidão? Eu posso ter medo de ficar sozinho, eu posso só sofrer de solidão, ou eu posso simplesmente ter medo. Ou posso ter as duas coisas juntas, o medo da solidão. Mas ele pode agir de diferentes formas. Um espírito, o inimigo, ele fica muitas vezes tentando nos botar medo, porque tudo que ele quer através do medo é fazer o que com você? Te paralisar. E se nós estamos falando de lugares altos, o que ele quer? Te parar. Ele quer impedir você de pisar nos lugares altos, de continuar subindo. Então, a gente precisa entender quais são as armas espirituais contra isso. Então, quando a gente vai falar, vamos lá na palavra, quando a gente... como que a gente pode aprender com a postura de Jesus? É muito importante que a gente entenda que o mundo espiritual, ele se move por princípios. E os princípios, eles liberam o quê, gente? As promessas. Fala assim, princípio libera a promessa. Quebra de princípio libera o quê? Maldição. Eu preciso estar alinhado com os princípios de Deus. Existem alguns princípios no mundo espiritual que alimentam a maldição. Um deles é a dúvida. Porque a dúvida, ela alimenta a incredulidade. A incredulidade alimenta a falta de fé. E sem fé, é impossível agradar a Deus. E quando é que nós mais agradamos a Deus? Quando nós o obedecemos. A obediência, ela está diretamente relacionada com a minha forma de agradar a Deus. Vamos para a palavra? Vamos abrir em Mateus 28, eu estou na NVI hoje, tá? A partir do versículo 16. Nesse momento, Jesus, ele tinha ressuscitado. E era a manifestação ali do milagre, do mistério de Deus. Os 11 discípulos foram para Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando viram, o adoraram, mas alguns o quê? Duvidaram. Então Jesus se aproximou deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Vamos até aí, por enquanto. Então, qual era o contexto? Os 11 discípulos, por que 11, não 12? Está faltando quem? Judas. Os 11 discípulos
tinham ido para o lugar que Jesus tinha indicado. Então, aí a gente já pega logo um princípio. Eles foram para onde Jesus tinha indicado. Eu quero que você traga à sua memória aonde que Deus tem pedido para você ir. Aonde Ele tem te direcionado. Ou aonde Ele te direcionou que você não está indo. É muito importante. Tão importante quanto você saber quem você é você saber aonde você está. Por exemplo, eu vou citar um bairro, São João de Meriti. Eu não conheço. Se você perguntar assim, Pastor Elone, você sabe quem você é? Eu vou falar assim, olha, eu posso não saber na totalidade, mas eu sei bastante coisa sobre mim. Eu acho que eu me conheço. Posso ainda estar buscando cada vez mais o autoconhecimento, mas eu me conheço. Eu sei quem eu sou. Agora, me largue em São João de Meriti. Eu sei quem eu sou, mas eu não sei aonde eu estou. Assim sou eu e você na linha da vida. Não basta você saber quem você é. Eu sou filho de Deus, eu sou isso, eu sou aquilo. Se você não souber aonde você está, qual é o momento, qual é a estação que você está. Porque precisa alinhar quem você é e aonde você está. Os discípulos, eles estavam exatamente onde Jesus tinha indicado para eles estarem. Aonde Deus indica para você estar, ali é a promessa de Deus. Ali é a promessa. Não tenha dúvida de ir para o lugar que Ele te indicar. Não tenha dúvida, porque ali é o melhor lugar para você estar. Amém? Então, os discípulos, eles estavam onde tinha sido indicado. E aí, Jesus tinha marcado o encontro com eles. Jesus esperou eles chegarem e Ele falou assim, olha, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Só que nesse mesmo momento, enquanto alguns o adoraram, outros o quê? Duvidaram. No mesmo ambiente, sempre vão ter dois grupos. Sempre vão ter. Os que acreditam e os que duvidam. Eu não sei qual grupo que você está pertencendo hoje. Se você tem acreditado nas promessas de Deus sobre a sua vida, ou se você tem duvidado sobre as promessas de Deus na sua vida. Então, olha um outro detalhe. Não adianta eu saber quem eu sou. Não adianta eu saber aonde eu estou, se o meu coração e a minha mente não estiverem alinhados. Então, você percebe que ali, naquele momento, corpo, alma e espírito estavam alinhados. Eles eram os discípulos, eles estavam onde Jesus tinha pedido para eles estarem e eles o adoraram. Corpo, alma e espírito. Eles fizeram o que precisava ser feito. No mesmo ambiente, tinha uma galera que estava o quê? Duvidando. Qual é a atitude que você tem quando alguém duvida de você? Geralmente, qual é a postura que nós temos quando alguém duvida da gente? Fazer acontecer? Se alguém duvida de você, você quer provar, então, você faz acontecer. Qual é a postura que vocês têm? Quem mais quer falar? Quando alguém duvida de você? Esbravejar. Geralmente, né? Ai, gente, chateada? Como assim a pessoa está duvidando de você, né? Ela está duvidando. O senso, quem tem o senso... Geralmente, aí a gente já começa a ver os temperamentos, os comportamentos, né? Quem tem um senso de justiça muito aguçado, já sobe aquele foguinho santo assim, pum! Como assim, está duvidando de mim? Como? Né? Enquanto tem outros que ficam assim, poxa, não falei nada, mas fiquei pensando... Poxa, duvidou de mim. Aí não fala com a pessoa, vai falar com o outro. Poxa, fulano bem duvidou de mim. Enquanto outros, como assim? Tá duvidando de mim? Tá me chamando de mentiroso? Enfim. Alguns duvidaram. Jesus fez o quê? Se aproximou deles. Ele não questionou. Ele só falou assim, foi-me dada
toda a autoridade no céu e na terra. Eu não sei você, mas quando eu entro em contato com algumas posturas de Jesus, vem uma densidade, vem um negócio dentro de mim, quando eu entro em... que você pode ler isso assim, en passant, e não sentir nada, mas se você se colocar naquele lugar, se você imaginar Jesus vindo, sabe? Porque eu estou falando de batalha espiritual. Quando você está decidindo tomar uma decisão é ótimo. Quando você está decidindo fazer uma escolha que vai te aproximar de Jesus, e ali os demônios começam a querer te perturbar, a querer te puxar, e Jesus, ele entra na frente da batalha, ele fala, foi-me dada toda a autoridade. Gente, não tem um que fique, eles saem correndo, desesperadamente, porque Jesus, ele é a maior autoridade que existe no mundo espiritual. Foi-me dada toda a autoridade. Os anjos, eles mudam a atmosfera, com certeza, mas Jesus, ele é o cara, ele chega. Ele é o dono de toda a autoridade, ninguém discute, todo joelho se dobrará diante dele. Não existe força que seja maior do que a presença de Jesus. Então, a gente precisa entender que esse cara, o que tem toda a autoridade, ele está comigo e com você. Que todas as vezes que eu me senti oprimido, todas as vezes que eu me senti ameaçado, é só eu buscar essa autoridade. Só falar, ei, Jesus, vem cá. Quem era da época de brigar na escola? Aquela de apanhar? Quem era de apanhar? Lembra que tinha aquele negócio, tinha um encontro marcado? 12:00 lá fora. E ficava aquela rodinha, né? Ih, fulano vai brigar, né? Não tinha aquilo? Acho que hoje nem tem mais, todo mundo só no celular, ninguém nem briga mais. Tem ainda? Vou te pegar lá fora, ainda tem isso? Ai, não sabia. Mas tinha aquele negócio, né? E quem tinha os amigos mais velhos fazia o quê? Vou sozinho? Vou chamar o meu amigo mais velho, vou chamar o fulano, quem era amigo das turmas mais velhas, né? Chamava logo o meu amigo fortão para ir comigo. A mesma coisa somos nós. Nós temos o cara. E muitas vezes nós não chamamos esse cara para a guerra, para a batalha. Entramos sozinhos numa batalha. Ficamos na força do nosso braço, debaixo de opressão, debaixo de pensamentos, debaixo de uma batalha espiritual, sozinhos. Isso não faz o menor sentido. Então, ele chega, enquanto uns o adoraram, outros duvidaram, ele chega e ele fala, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Isso quebra qualquer argumento. Qualquer argumento. Não tem maldição hereditária, não tem força maligna, não tem história familiar, nada é mais poderoso do que a autoridade dada por Jesus. Vocês estão entendendo? Aí ele continua. Foi no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Qual é a promessa? Que ele vai estar o quê? Sempre, até o fim. Essa é a promessa. Só que muitas vezes, quando nós estamos no meio da batalha, quando nós estamos no meio das decisões, quando nós estamos nos sentindo sozinhos, nós esquecemos dessa promessa. Nós esquecemos que nós não estamos sozinhos, apesar de nós estarmos nos sentindo sozinhos. É muito importante que você saia daqui entendendo isso. É diferente do que o que você sente da realidade.
Você pode estar se sentindo sozinho, mas você não está sozinho. Você entende isso? O fato de você estar se sentindo não significa que isso seja uma o quê? Verdade. E qual é a verdade? Qual é a verdade? Qual é a verdade? Jesus está com você. Qual é a verdade? Fala com convicção. Jesus está comigo. Vou perguntar mais uma vez para saber se você realmente entendeu. Qual é a verdade? Jesus está comigo. Muitas vezes, qual é o sentimento? Me sentindo sozinho. Esse sentimento, ele pode ser genuíno ou não. Esse sentimento, ele pode ser verdadeiro ou não. Pode ser que você, de fato, esteja mais sozinho. Pode ser que quando você olha para as circunstâncias, as pessoas que eram para estar mais te apoiando são aquelas que estão dando para trás. Então, esse sentimento, ele vai ser genuíno. Caramba, eu estou me sentindo sozinha. E, de fato, quando eu olho, caramba, eu estou sem meus amigos, eu estou sem, eu estou sem meu marido, eu estou sem minha esposa, eu estou sem... Eu realmente estou sozinho. Mas qual é a realidade? Qual é a realidade? Espiritualmente, eu não estou sozinho. O que o inimigo vai fazer? Qual é a estratégia dele? Ele vai fazer com que você olhe para tudo que você não tem, para que você acredite numa falsa verdade. E aí, quando eu... Por que eu estou falando isso, gente? Porque eu estou ouvindo muitas histórias. Vocês estão, a maioria está correndo atrás, a maioria está abrindo caminho, a maioria está pisando em lugares que de fato nunca pisou. Eu conheço a história da maioria de vocês. Eu estou por trás do corre da maioria de vocês. Então eu sei do que eu estou falando. A maioria está abrindo mata. A maioria está pisando em um lugar que nunca pisou. É natural que você se sinta sozinho. Por quê? Porque você nunca esteve lá. E às vezes você está indo para um lugar que ninguém da sua família foi também. Então você de fato vai se sentir sozinho. Só que o que o inimigo quer? Que você comece a minar a sua força. Para quê? Para você desistir de avançar. Para que você olhe para tudo que você não tem. A palavra do Bispo Robson no domingo foi sobre o quê? Deus não se move pela necessidade. E o que o inimigo quer que você faça? Olhe para quê? Para a necessidade. Para que você se sinta sozinho, cheio de necessidades, e você pare. Você não está sozinho. Amém? E aí, ele completa e ele fala, olha, foi-me dada autoridade e eu vos envio. Ele se aproximou, ele ressaltou a autoridade dele e ele deu aquela missão, que é a missão universal. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer. Não basta eu ir por todas as nações, evangelizando, batizando, pessoas sendo convertidas, isso é maravilhoso. Se eu não ensinar as pessoas a obedecerem. Porque é a obediência dos princípios que faz o quê? Libera as promessas. Se eu não ensino as pessoas a obedecerem, as pessoas não mudam o mindset delas, elas não mudam a mentalidade. Se elas não mudam a mentalidade, elas não acessam as promessas. E aí é um monte de gente convertida, vivendo as mesmas coisas do passado ou negociando com o passado. Sendo atormentadas pelo passado. Quando eu aprendo a obedecer, eu tenho prazer em obedecer.
E aí eu sou capacitado a experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esse é o processo básico do cristianismo que nós nos perdemos no meio do básico. Eu preciso aprender a obedecer. E eu preciso ensinar a obedecer. Porque nós não somos ensinados a obedecer. Ou a gente vem de uma criação solta, sem referências, sem limites, ou a gente vem muitas vezes de uma criação o quê? Autoritária. Dificilmente nós temos na nossa geração uma criação onde nós somos ensinados a obedecer, aonde a gente entende o princípio da obediência. Muitas vezes nós odiamos a obediência, por quê? Porque a gente vem de uma criação autoritária, que obediência é igual a eu não ser ouvido, eu não ser visto. Na base do chicote, na base da coça. Cada um com seu método de educação, tá, gente? Mas eu estou tentando te ensinar a forma como você traz da sua educação e que você lida com a palavra de Deus. Ou sem limite. Onde a gente faz o que a gente quer, onde ninguém te ensinou nada e você teve que, quando criança, aprender do seu jeito a se virar e se proteger, porque não tinha ninguém te dando limite. E aí você não aprendeu a obedecer, você não sabe como é obedecer. Você precisa aprender. Que obedecer é bom quando eu obedeço a alguém que quer o melhor para mim. Porque senão, se eu não obedecer a Deus, não tem como agradar a dois senhores. Se eu não obedecer a Deus, é muito provável que eu esteja agradando o diabo. Por falta de conhecimento. Porque eu não aprendi a obedecer. Porque é difícil para mim obedecer. Porque eu não fui ensinada a obedecer. Então, antes de nós julgarmos as pessoas, antes de você se julgar, você precisa entender, será que eu sei obedecer? Será que eu aprendi a obedecer? Será que eu sei a forma de Deus de obedecer? Será que eu tenho prazer em obedecer? Ou será que muitas vezes o medo me consome, por isso eu não consigo obedecer a Deus? Será que eu não consigo dizer sim para Deus porque simplesmente não é que eu não queira dizer sim, é porque eu tenho medo? Muitas vezes o medo é que norteia as nossas escolhas. E Jesus está falando, foi-me dada toda a autoridade entre o céu e a terra, portanto vão e façam discípulos e batizem, mas ensine-os a obedecerem aquilo que eu tenho ordenado. E aí vem a promessa, eu estarei com vocês o tempo todo, até o final dos tempos. Essa força maligna que estava tentando atacar a igreja com medo e solidão. Ele não entrou na igreja. Ele ficou na porta, à espreita, e ele fazia assim para mim. Como se ele quisesse. Estava uma brechinha, aí ele abriu e ele ficou olhando para minha cara, olhando e olhando para minha cara. Tipo assim, eu vou entrar, hein? Bateu na porta errada. Muito bem, Graça. Bateu na porta errada. E eu só despertei quando eu chamei a autoridade. Quando eu chamei a autoridade, eu despertei e ele foi embora. Nós precisamos saber chamar a autoridade em meio às guerras. Então ficou muito claro para mim, a gente precisa entender quais são as brechas, quais são os pontos fracos, quais são os seus pontos cegos, aonde que estão as minhas limitações e aonde que são as suas limitações. Você sabe dizer quais são as suas limitações?
Você sabe falar claramente aonde o diabo tenta te atacar? Porque é exatamente aí que ele vai tentar negociar para te impedir de chegar nos lugares altos. Parece mais do mesmo, né, gente? Parece uma pregação que está falando mais do mesmo. Mas será por quê? Será que por que Deus está falando mais do mesmo? E eu quero finalizar com 3 coisas. Fala assim: força, ajuda e segurança. Tudo que o inimigo quer é tirar a sua força, fazer com que você se sinta inseguro e que você não peça ajuda. Essa é a estratégia dele. E exatamente contra essa estratégia que Jesus vem. João 14:16. Diz assim: E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. Se eu te ensinar a orar, quando você estiver com muito medo, e que você não tiver palavras, que você não se lembrar como é que é mesmo a armadura, ai meu Deus, é capacete, é o quê? É espada, é revólver. Quando você não souber muito bem como se armar, você pede: Senhor, o Espírito da verdade, vem e intercede por mim. Naquele culto lá eu me lembro que estava escrito na palavra que o Senhor estaria comigo para sempre. E essa é a verdade. E a palavra diz que o Senhor ia deixar um Espírito da verdade. Então, se isso for mentira, que o Senhor comece a trabalhar com a verdade agora. E todo espírito de mentira bata retirada. E todo espírito de engano bata retirada. E você precisa se posicionar. Não é para orar: Deus, se for da tua vontade, tira esse demônio daqui. Não é isso. Não é isso. Você tem dúvida que isso seja a vontade de Deus? Então sai agora em nome de Jesus. Eu clamo agora o Espírito da verdade. E eu combato agora toda mentira de Satanás na minha mente. Em nome de Jesus, amém. Amém? É assim que a gente ora quando a gente está em batalha. E como o Espírito te direcionar. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. O Espírito está onde, gente? Vagando por aí? Aonde está o Espírito? Em nós. Em mim. Fala: o Espírito está em mim. Para a gente fechar, Isaías 41:10. Fala assim: força, ajuda e segurança. Força, ajuda e segurança. Isaías 41:10 diz assim: por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, olha a força aí, eu o ajudarei e segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Preste atenção. Eu não sei quantos de vocês estão se sentindo frustrados. Eu não sei quantos estão sendo atacados na mente com frustração. Mas o que eu quero te dizer é que Deus, ele não te segura com qualquer mão. Ele te segura com a mão da vitória. Com a minha mão direita vitoriosa. Quando Deus te pega pela mão, Ele já está garantindo a vitória. Ele já está te conduzindo para a vitória, amém? O fato de você conseguir segurar na mão dele, o fato de você saber que em meio à aflição você tem uma mão poderosa que você pode segurar, isso já é uma vitória. E ele vai te conduzir com essa mão vitoriosa. E eu quero finalizar com isso. Por isso, não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus.
Então, Ele está com você e Ele é o seu Deus. Fala assim: Deus está comigo e Ele é o meu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei e o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Deus, Ele é aquele que dá força, ajuda e segurança. Nós precisamos desenvolver isso, buscar isso. Quando eu me sentir fraco, eu sei que Ele é forte. Quando eu me sentir perdida, desorientada, eu sei que Ele pode me ajudar. E quando eu me sentir sozinha, eu sei que Ele pode segurar na minha mão e me conduzir. Amém? Nós vamos ficar de pé. E nós vamos orar agora, especificamente, por força, ajuda e segurança. E eu quero que a gente ore quebrando essa ação maligna. Então, para isso, nós vamos fazer uma oração de aceitação de Jesus. Depois, nós vamos nos revestir com a armadura escrita em Efésios 6 e depois nós vamos orar. Amém? Eu queria dar um tempo, 1 segundo, 1 minuto, para você ter um tempo a sós com Deus. Se tem algo no seu coração que esteja te incomodando, se Deus trouxe à sua memória uma necessidade de você se arrepender, de você pedir perdão, que você entregue agora isso para Deus, que você fale, Senhor, eu me arrependo. Eu te peço perdão, Senhor, por tal e tal e tal coisa. Dê nome a essas coisas. Que você tenha um momento agora, que nós tenhamos um momento agora de arrependimento e quebrantamento. Em nome de Jesus. Se você sente que chegou a hora de você ter mais de Jesus no seu coração, aquele que é dono de toda autoridade entre o céu e a terra, coloque a mão no seu coração. Se você sente que é um momento de você declarar que Jesus é o seu único Senhor e suficiente Salvador, repita agora essa oração comigo. Querido Deus, hoje eu reconheço que tenho andado distante de Ti, que eu preciso mais de Ti. Eu reconheço os meus pecados e Te peço perdão por eles. Eu reconheço que o Senhor morreu na cruz, derramou o seu sangue inocente para me salvar e me dar a vida eterna. Eu reconheço e declaro que o aceito como meu único e suficiente Salvador. A partir de agora, o Senhor tem total liberdade e autoridade sobre a minha vida. Em nome de Jesus, amém. Amém? Agora vamos revestir a armadura. Querido Deus, hoje eu coloco a armadura descrita em Efésios 6. Coloco o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto da verdade,
o escudo da fé, a espada do Espírito e as sandálias do Evangelho da paz. Eu coloco o manto de amor, eu me cubro com o teu sangue e declaro que estou protegido debaixo do teu poder, do teu nome e do teu sangue inocente. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Agora, se você sente que em algum momento tem sofrido esses ataques de medo, de solidão ou de determinados medos, eu queria te chamar aqui na frente que nós vamos fazer uma oração juntos. E nós vamos orar quebrando todo medo, toda insegurança de pisar nos lugares altos. Nós vamos orar quebrando toda manifestação de insegurança. Nós vamos, em nome de Jesus, declarar que essa força maligna vai bater retirada do nosso meio, em nome de Jesus. Amém? Você vai declarar assim, eu vou falar eu e o meu nome, você fala eu e o seu nome, ok? Eu, Elaine, quebro, rejeito e renuncio todo pacto ou negócio feito por mim ou pelos meus familiares com qualquer força maligna que se alimente da solidão, do medo, da insegurança. Eu declaro que todo pensamento maligno de confusão na mente, na alma, está quebrado. Eu quebro, rejeito e renuncio. Eu coloco o sangue de Jesus entre essas forças e a minha vida. Eu declaro que nesse lugar eu coloco a autoridade de Jesus. Eu coloco o sangue de Jesus e eu declaro que eu creio na verdade, eu creio no avanço, eu creio nas promessas, eu creio no amor de Deus que lança fora todo medo. Eu creio que o Senhor me segura com a sua mão direita vitoriosa e me conduz aos lugares altos. Eu entrego os meus caminhos, as minhas escolhas, o meu coração nas mãos de Jesus. E eu declaro que eu viverei cada um dos seus planos para a minha vida. E esses planos são maiores do que os meus. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, querido? Pode bater palma. Está quebrado. Está quebrado. Essa força, ela não tem mais poder sobre a sua vida. Não é porque você é o cara ou a cara. É porque Ele é o cara. E Ele está com você, amém? Ele foi lá e pagou o preço na cruz. Ele que foi lá e morreu e falou assim, ó, tá pago. Tá pago. Eu conheci uma pessoa semana retrasada, que ela falou assim, eu sei que antes de ir pro céu eu vou dar uma passadinha no inferno. Eu falei, quê? Eu sei, sabe por quê? Eu tenho uma culpa de coisas que eu fiz. Eu falei, não. Ele comprou a passagem direta. Amém? É passagem sem escala, é passagem direta. Ele morreu exatamente pelos seus pecados. Você entende como pessoas podem pensar isso, gente? Carregar o peso da culpa. Entregue os seus caminhos ao Senhor. O passado ficou no mar do esquecimento. Vamos nos preocupar em aprender a obedecer. A gente vai errar,
Mas a gente está ocupado em aprender a obedecer. Eu estou aprendendo, você está aprendendo, nós estamos aprendendo a obedecer. E cada dia a gente aprende mais um pouquinho. E cada dia a gente erra um pouquinho, mas a gente aprende mais um pouquinho. A gente vai se tornando pessoas melhores, cristãos melhores. Mas retroceder não é uma opção. Amém? Dá um abraço na pessoa do seu lado e fala: retroceder não é uma opção. Amém? Deixa eu abençoar a sua vida. Nós estamos pisando em lugares altos, amém? Você está em batalha espiritual, mas você está debaixo de vitória. Amém? Antes da gente orar, lembrando que a cantina é para a obra e as meninas estão preparando algo incrível, amém? Senhor, em nome de Jesus, eu quero pedir a sua bênção. Deus, obrigada pela tua palavra, obrigada pelo teu poder, obrigada porque o Senhor compartilha dessa autoridade conosco, Pai. O Senhor não precisava. Obrigada, Senhor, por um presente, por esse privilégio do Senhor compartilhar conosco a maior autoridade que existe no céu e na terra. Senhor, que o Senhor possa nos conduzir para os nossos lares, para os nossos desafios, munidos do teu poder, munidos da tua vitória, segurando na sua mão, Senhor, seguros e envolvidos, ajudados por ti, Senhor. Que nenhum filho teu se sinta sozinho, Senhor. Que todo pensamento de solidão, Deus, que todo pensamento de medo e insegurança bata a retirada. Eu declaro uma mente cativa aos pensamentos de Deus. Eu declaro uma alma que sonha os sonhos de Deus. Eu declaro pés que pisam nos lugares altos, pés iluminados pela palavra, pelos caminhos de Deus. Eu declaro ser tu uma bênção. Eu declaro que os seus sonhos irão se realizar. Eu declaro os sonhos de Deus para a sua vida. Eu declaro caminhos abertos. Eu declaro que a resistência caiu por terra. Eu declaro sonhos venham agora na sua direção. Eu ligo na terra tudo que o Senhor já ligou no céu a seu respeito. Eu declaro a sua mente ativada. Eu declaro sonhos de Deus sendo religados agora, em nome de Jesus. Eu declaro mentiras sendo desligadas agora na sua mente. Eu declaro que você vai avançar. Eu declaro um novo momento, cheio de glória e majestade. Eu declaro a glória de Deus resplandecendo sobre a sua vida. Vá em paz, que Deus te abençoe em nome de Jesus.